Meu nome é Nicolas, sou psicanalista, sou voluntário do Instituto aos Ouvidos já há 3 anos. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite para fazer essa fala aqui no Instituto. Eu quero dividir um pouco a minha fala em 3 momentos, principais, assim, para poder contar um pouco da minha relação com a escuta, né. E primeiro momento, queria falar um pouco sobre a importância no sentido social de uma iniciativa como o Instituto aos Ouvidos, de um evento que traz esse título, Escuta em Foco. Depois gostaria de falar um pouco de linguagem, um pouco aí da minha experiência na psicanálise e, por fim, da escuta, né, e da minha relação com essa escuta pontual. Bom, no primeiro ponto, o social, eu enxergo hoje que a gente está já faz algumas décadas, digamos assim, vivendo uma insistência, de reportar, tentar descobrir os mistérios, digamos assim, da mente, do sofrimento, através de uma lente muito específica, e essa lente poderia ser chamada, assim, de forma geral, das neurociências. Então, isso significa que a concentração dos nossos esforços com o aporte das neurociências tem sido olhar para o cérebro e desde lá dos anos 80, com imaging e mapping, e a gente conseguir rastrear algumas atividades cerebrais, de reportar, de relacionar as nossas inquietudes, os nossos sofrimentos, a nossa experiência com o laço social, seja isso um laço alegre, triste, feliz ou não, com essa lente, assim, do dentro para fora, né. Ou seja, está no cérebro, está na biologia, aquilo que se passa com quem se diz, assim, incomodado com algum tipo de sofrimento, podemos dizer assim. Ou mesmo alegria, né. A alegria também tem os seus correlatos aí no cérebro, na biologia, ou pelo menos é isso que me parece, enquanto sociedade a gente vem tentando provar. Isso nos leva, esse é um pouco o meu primeiro ponto, a um descuidado, digamos, com outra parte fundamental do saber humano, né. Nos faz pensar muito que é de dentro para fora que a gente corrige alguma coisa, que tem pessoas que estão doentes e pessoas que estão saudáveis, pessoas que estão normais, pessoas que não estão normais, porque o mundo externo ele virou só um acessório, né. Assim, também tem as relações externas, mas o que conta mesmo, uma pessoa que sofre, é o que se passa no cérebro dela. Essa forma de olhar para o mundo veio acompanhada de grandes promessas que não foram cumpridas, promessas de que a gente descobriria a solução para muitas coisas que a gente até hoje não descobriu. A gente tem aí os antidepressivos que falharam, tratamentos ainda mais como neuromodulação transcraniana, eletroconvulsoterapia, para dar conta, muitas vezes, daquilo que não precisava estar sendo olhado por essa ótica. Talvez a gente, por esse saber, a gente pode dizer assim, né. Bom, portanto, um evento como esse em que põe à luz a escuta, algo assim tão de fácil acesso, né, algo que é nosso, do ser humano, é fundamental, é importantíssimo e fico muito feliz de saber que o instituto está promovendo isso. O segundo ponto, ainda no social, é que
desde que eu entrei em contato com o Instituto, eu vejo a potência das pessoas envolvidas no trabalho, a vontade de não é só dar voz, é de ouvir. Na verdade, é de ouvir muito mais que dar voz, porque dar voz implica uma outra coisa que é diferente do que o Instituto faz. A gente consegue ouvir pessoas, comunidades, grupos que, por diversos motivos, talvez não tivessem essa oportunidade. Isso tem um caráter, assim, subversivo, um caráter político até, porque para o indivíduo, para o sujeito, pode produzir coisas novas, para quem fala, mas também para a comunidade que esse sujeito está inserido, pode produzir coisas novas. Eu acho que esse é um panorama, assim, geral da importância que eu dou para um evento como esse, que coloca a escuta em foco. Eu disse no começo que eu gostaria de falar em 3 momentos, né, e vou tentar relacionar eles um pouco, mas já vou passando para esse segundo, que é o da linguagem. Acho que a partir desse primeiro ponto que eu dei, sobre essa investigação totalmente focada no cérebro, em que a gente tenta interpretar a vida e a nossa biologia a partir de uma criação nossa mesmo, ou seja, de uma máquina, fomos nós que criamos a máquina, e hoje a gente olha para nós como uma em muitos cenários. É a partir desse lugar que cada vez mais a gente olha para a linguagem como um instrumento, como algo utilitário. O que falar numa situação como tal, o que não falar, como falar numa entrevista, como falar num aniversário, numa entrevista de emprego. E eu acho que gostaria de me afastar um pouco dessa ideia aqui e trazer um pouco daquilo que me guia junto dessa escuta pontual e acho que guia conceitualmente a escuta pontual, que é o poder do outro lado da linguagem. É um poder em que a gente não está mais ali numa ideia de que é uma caixinha, o que a gente fala, um sujeito fala, é uma vem de uma caixinha, como se fosse uma caixa de ferramentas em que a gente só escolhe a melhor opção para falar, vou dizer isso porque aquilo, eu tenho certeza. Afastar e escolher a melhor ferramenta para determinada tarefa. Nos afastar um pouco dessa ideia e pensar mais uma ideia que aí sim vem muito em cima da psicanálise, né, essa disciplina inaugurada pelo Freud e depois mantida por tantos outros autores, que se apoiou em tantas outras disciplinas importantes, né, como a filosofia da linguagem, como a linguística, mas tantas outras, para pensar a linguagem como algo que é uma capacidade universal, sim, do ser humano, mas que cada comunidade, essa linguagem, ela pode derivar para uma forma, que é a forma falada, em que uma comunidade compartilha dessa forma falada. Isso seria a língua, né, o idioma. E dentro desse contexto, temos linguagem, temos a língua dessa comunidade, e dentro desse contexto temos cada sujeito, cada indivíduo com a sua língua transindividual. Ou seja, é uma língua que é única, é singular sua, mas que está pautada nessa relação dessa comunidade, que estava ali, que se torna sua a partir de algo que estava naquela comunidade, e compartilha daquela comunidade. E aí a gente pode pensar muito bem em cultura de uma forma geral. Então, pensar a linguagem dessa forma, como algo de uma comunidade, que é transindividual, e trazer o aporte da psicanálise que vai nos explicar e vai tentar nos dizer assim, olha, nós não somos
tão autônomos em relação à linguagem, me parece importante para a forma como eu me relaciono com a escuta pontual. Porque sim, nós até fazemos algumas escolhas, mas essas escolhas estão pautadas em algum lugar. Elas têm algum porquê, e às vezes a gente até cria uma boa história sobre esse porquê, às vezes a gente não está muito interessado em criar uma boa história sobre o porquê daquela palavra, mas é possível. Então, pensar a linguagem como algo que mais age em nós, mais nos atravessa, mais é capaz de produzir coisas que a nós mesmos escapa, às vezes, me parece um caminho mais frutífero para pensar a escuta pontual, né. Pensar a linguagem como uma forma de produção criativa, com uma potência em metáfora, de metáfora a metáfora, em que o sujeito fala, tem uma acústica para ser ouvida e pode dali produzir algo seu, é mais interessante do que olhar para a linguagem como um mero instrumento que a gente vai aprender ou desaprender a usar, usar melhor ou usar pior. O meu, o meu outro ponto que eu gostaria de falar é sobre o escutar. Parece simples, né, mas eu gosto bastante de um autor que faz questão, o Roland Barthes, faz questão de dividir sempre o escutar e o ouvir. E eu acho que isso é importantíssimo aqui também. Nós, aqui numa escuta pontual, eu, pelo menos, me esforço para fazer uma escuta em que eu não me torne ali algo mais importante ou que traga algo que não foi me oferecido, ou seja, um saber a priori. De novo, a gente pode encostar a escuta pontual com a psicanálise, de quem fala. Evitar essa ideia de chegar para escutar, para ouvir aquilo que a gente acha que vai ouvir. Chegar ali para escutar aquilo que a gente nem espera que vai vir. E dali, com um sucesso, produzir, que o falante produza, na verdade, algo novo, singular e seu. Por que que não é simples? Porque nós somos seres, os seres falantes, nós somos dotados de algumas qualidades, digamos assim, propriedades, né, que muitas vezes têm seu papel e outras vezes sim, tem seu papel, mas o resultado desse papel pode ser um ou outro, né, ou seja, a gente querer ali colocar para quem fala uma espécie de: "Olha, também faz bem, todo mundo passa por isso, eu também passei", às vezes pode ter seu valor, como eu disse, mas às vezes também pode criar algo que não é uma história tão original, tão criativa como poderia ser. Estar no lugar de oferecer um não saber, uma acústica para quem fale, se ouça e produza novas metáforas, produza novas falas, é como eu guio a minha ideia da escuta pontual. Sempre vai haver uma troca, sim, sempre vai haver uma troca, mas quanto mais a gente conseguir, que eu penso, quanto mais eu consigo escapar da minha defesa, e de novo falo um pouco da psicanálise, isso que o Freud nos ensinou como narcisismo, que serve de todas as formas, serve para a gente se proteger muitas vezes de qualquer coisa que a gente está ouvindo ou que a gente viu. Em linhas gerais, a gente pode dizer como uma defesa. Muitas vezes
pintada como algum outro tipo de sentimento, ou seja, eu quero te ouvir, então eu vou contar mais para ti sobre mim, mas eu, na verdade, também estou querendo falar. E enquanto eu estou querendo falar, eu estou, de repente, escutando menos e falando mais. Porque quando eu estou falando de algo que eu acho que eu sei, por mais que possa ser que eu não saiba. E é isso que eu vejo de importante numa escuta pontual. É conseguir encontrar um lugar pontualmente criativo. E para encontrar esse lugar pontualmente criativo é importante que a gente esteja divertido, de que a, a nossa fala implica algo no outro também. Escutar outras comunidades, diferentes daquelas que a gente conhece, ou que a gente está inserido, é uma, é uma experiência única, né? Assim, porque na escuta, por mais que a gente ali talvez não faça algo na hora, quem escuta não produza algo junto, aquilo ressoa para nós também sempre, né? Talvez quanto mais a gente consiga escutar pontualmente, mais ressoa para nós depois. Então é um movimento que tem troca, tem, mas é um movimento que dá a fala para quem está ali, para quem disse eu quero falar. Trazer a escuta em foco, como o Instituto se propôs, é, para mim, trazer algo de subversivo de novo, algo de político, né, como eu disse no começo. Acho que escutar sem querer imputar um saber, sem achar que sabe o que vai falar, sem achar que sabe o que o outro vai dizer, sem achar que sabe como resolver aquilo, escutar sem pensar em doente e saudável, escutar sem pensar em sintomas, em diagnósticos, escutar uma história, deixar com que uma história seja contada, sem que a gente se coloque ali tentando protagonizar aquilo de alguma forma, me parece que tem na escuta pontual e se fosse expandido teria efeitos ainda mais ricos, frutíferos para a forma como a gente faz laço social, para a forma como a gente faz política. É um esforço grande, seria, expandindo isso para outros campos, expandindo a escuta pontual para fora de uma escuta dentro do instituto, porque teria que lidar com isso que eu chamei de uma defesa, mas os resultados seriam, imagino, maravilhosos. Por isso eu digo que desse caráter político da de um evento como este, de uma conferência como essa, que a gente vai ter aí tantas pessoas contando um pouco da sua experiência sobre o tema escuta em foco. Eu acho que isso é, em linhas gerais, assim, o que eu gostaria de apresentar. Eu fico muito lisonjeado de estar tendo um espaço aqui nessa conferência para falar e desejo a todos aí uma ótima conferência, que aproveitem o que as pessoas têm para dizer. Muito obrigado e até mais.